E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é do canal Assunto para Boteco, e hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos temas que mais fascinam a humanidade: as teorias da conspiração. Você já parou para pensar se algumas das maiores e mais famosas conspirações da história podem, no fundo, ter um pingo de verdade? Será que tudo o que a gente aprende nos livros e vê nos noticiários é realmente a história completa? E se existirem versões alternativas, segredos guardados a 7 chaves que poderiam mudar completamente a nossa percepção da realidade? Neste vídeo, nós vamos explorar 5 das teorias conspiratórias mais intrigantes e duradouras de todos os tempos. Desde assassinatos que abalaram o mundo, até cidades perdidas e sociedades secretas que supostamente controlam tudo por trás das cortinas. Então, se prepara, pega sua bebida preferida, porque a conversa de boteco hoje vai ser daquelas. Fica comigo até o final, porque eu garanto que algumas dessas ideias vão fazer você questionar muita coisa. Mas antes de começarmos essa viagem, um aviso importante, digno de qualquer bom debate: tudo o que vamos discutir aqui é baseado em teorias, especulações e hipóteses. O nosso objetivo não é afirmar que essas coisas são verdades absolutas, mas sim explorar o e se, investigar as perguntas que muita gente faz e entender por que essas histórias continuam tão vivas no imaginário popular. A ideia é abrir a mente e se divertir com as possibilidades. Fechado? Então bora começar. No dia 22 de novembro de 1963, o mundo parou. O presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi assassinado a tiros em Dallas, no Texas. A versão oficial, apresentada pela Comissão Warren, foi rápida e direta. Lee Harvey Oswald, agindo sozinho, disparou 3 tiros de um depósito de livros, matando o presidente. Caso encerrado, certo? Bom, não para milhões de pessoas. Desde aquele dia, uma névoa de dúvidas e perguntas nunca se dissipou, alimentando uma das maiores teorias da conspiração da história moderna. A primeira grande pulga atrás da orelha é a teoria da bala mágica. Segundo o relatório oficial, uma única bala teria causado 7 ferimentos em Kennedy e no governador John Connally. A bala teria feito uma trajetória bizarra, mudando de direção várias vezes no ar. Para os céticos, essa explicação é implausível, uma tentativa de salvar a versão do atirador solitário. Outro ponto que alimenta a desconfiança é Lee Harvey Oswald. Ele sempre negou a autoria, dizendo ser um bode expiatório. 2 dias depois de ser preso, Oswald foi assassinado ao vivo por Jack Ruby, dono de uma boate com ligações com a máfia. Por que Ruby faria isso? Para vingar o presidente? Ou para silenciar Oswald? A morte de Oswald fechou a porta para muitas respostas. Até hoje, o assassinato de JFK permanece um labirinto de perguntas sem respostas. 20 de julho de 1969. É um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Com essa frase, Neil Armstrong se tornava o primeiro ser humano a pisar na Lua. A missão Apollo 11 foi um marco, uma vitória espetacular dos Estados Unidos sobre a União Soviética na corrida espacial. Mas, e se tudo não passou da maior produção cinematográfica de todos os tempos? Essa é a premissa de uma das teorias mais persistentes, a de que o pouso na Lua foi forjado. Os céticos da Lua apontam supostas provas nas fotos e vídeos oficiais da NASA. Uma das mais famosas é a ausência de estrelas no céu lunar. Como pode o espaço profundo, visto da Lua, não ter nenhuma estrela brilhando? A explicação oficial: a superfície e os trajes eram tão brilhantes que a exposição não registrou as estrelas. Outro argumento é a bandeira que parece tremular. No vácuo do espaço, sem vento, como isso seria possível? NASA. A bandeira tinha uma haste horizontal. O movimento veio ao fincar o mastro e demorou a cessar no vácuo. As sombras são citadas como prova de múltiplas luzes, mas a topografia da Lua distorce as linhas. Em plena Guerra Fria,
A pressão era enorme. Forjar o pouso garantiria vitória moral e tecnológica. A teoria ainda cita Stanley Kubrick após 2001, mas não há provas concretas, e o debate segue vivo até hoje. Agora vamos falar de uma teoria que serve como a mãe de quase todas as outras. Uma que sugere que por trás dos governos, guerras, crises econômicas, grandes revoluções, existe um pequeno grupo movendo as peças em um tabuleiro global. Estamos falando dos Illuminati. A teoria diz que eles são uma elite oculta que controla o mundo, buscando uma nova ordem mundial, um governo único e autoritário. A origem histórica é real. Fundados em 1º de maio de 1776, na Baviera, pelo professor Adam Weishaupt. O objetivo era se opor à superstição e ao poder da Igreja e do Estado, defendendo a razão. Em menos de uma década, o grupo foi banido e desmantelado. Para os teóricos, porém, eles passaram a agir nas sombras. A visão moderna diz que se infiltraram em outras organizações poderosas, como a maçonaria, e hoje seriam famílias ricas, banqueiros, políticos, magnatas da mídia e celebridades, rumo a um mundo unificado sob seu controle. O símbolo do dólar vira prova para alguns. Na cultura pop, artistas como Jay-Z, Beyoncé e Lady Gaga são acusados de usar simbologia Illuminati. Isso viralizou a teoria, onde qualquer famoso pode virar suspeito. Apesar da falta de evidências concretas, a ideia persiste. Ela simplifica um mundo complexo e, paradoxalmente, conforta por sugerir que alguém está no comando. Poucas lendas capturaram tanto a imaginação humana quanto a história de Atlântida. Uma cidade-ilha de poder, riqueza e sabedoria incomparáveis que, da noite para o dia, afundou no oceano. Mas, e se Atlântida não for apenas um mito? E se foi um lugar real, uma civilização avançada que a história esqueceu? A menção vem de Platão, por volta de 360 a.C. Nos diálogos Timeu e Crítias, descreve uma potência naval além dos pilares de Hércules. Uma utopia com engenharia fantástica, canais circulares e templos cobertos de metais preciosos. Após arrogância e guerra, os deuses teriam submergido a cidade em um dia e uma noite de infortúnio. A maioria dos historiadores vê como alegoria. Mesmo assim, a busca nunca parou. A teoria minoica une a erupção de Santorini e tsunamis a um colapso súbito. Eco do relato de Platão? Outros apontam o Atlântico Central, as Bahamas e a Estrada de Bimini. Há quem situe na Espanha ou até na Antártida. Em visões místicas, Atlântida teria tecnologias com cristais e sobreviventes que deram origem a grandes civilizações. Sem prova definitiva, ela habita o espaço entre história e imaginação. Navios que desaparecem em águas calmas. Aviões que somem do radar sem deixar vestígios. Comunicações que são cortadas subitamente. Bem-vindo ao Triângulo das Bermudas, entre Bermudas, Porto Rico e Miami. Por décadas, essa região se tornou sinônimo de mistério. A lenda ganhou força com o Voo 19, 5 torpedeiros de treino que se perderam em 1945. Relatos de bússolas enlouquecidas, mensagens truncadas e depois, silêncio. 5 aviões e 14 tripulantes desapareceram. O avião de resgate também sumiu. No total, 27 homens e 6 aeronaves. Casos como o USS Cyclops e os voos Star Tiger e Star Ariel consolidaram o mito, amplificado por best-sellers. Teorias exóticas falam de portais e bases de OVNIs abduzindo embarcações. Outros conectam a tecnologia perdida de Atlântida. Cientificamente, há hipóteses de gás metano que derruba a densidade da água e pode afetar motores no ar. A região tem clima instável, furacões, corrente poderosa que dispersa destroços e profundidades extremas. A guarda costeira não vê acidentes acima da média para o tráfego local. E aí? O que vocês acharam? Chegamos ao fim da nossa viagem por algumas das conspirações mais famosas da história. De um assassinato que mudou uma nação, passando por uma suposta farsa lunar,
sociedades secretas, cidades perdidas e um vórtice de desaparecimentos no oceano. O mais fascinante não é se são verdadeiras ou falsas, mas o poder de nos fazer questionar e olhar o mundo com curiosidade. São conversas de boteco que atravessam a madrugada. Qual te pareceu mais convincente? Deixa seu comentário. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, curiosos!